Olá! Quando a gente fala de missões, o que vem à cabeça? Às vezes parece um assunto complicado, né? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão que é ao mesmo tempo bíblica e super prática, para entender como as igrejas locais podem se envolver em missões pelo mundo todo. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar as ideias de Andy Johnson, que traz muita clareza para esse tema. Vamos começar com uma situação que talvez soe bem familiar para muita gente. Por que será que, quando o assunto é missões na igreja, muitas vezes o que fica é uma sensação de frustração, mesmo com todo mundo cheio de boas intenções? É que geralmente as ideias e as prioridades acabam batendo de frente. E aí, parece familiar, não é mesmo? Um comitê de missões que simplesmente não sai do lugar porque cada um está olhando para uma direção. Um quer focar no evangelismo puro, o outro na ajuda social, um defende o envio de gente para passar a vida toda lá fora, o outro quer financiar projetos aqui perto. O resultado? Um impasse e nada acontece. E é essa frustração toda que nos leva a uma pergunta que é fundamental. Poxa, com um chamado tão importante como esse, será que Deus não deixou uma direção mais clara, um norte sobre o que é a missão e como a gente deve fazer? A boa notícia é que a resposta para isso é um gigantesco sim. Ok, então onde é que a gente acha essa clareza? A solução, olha, não está na última moda missionária ou no método mais inovador que apareceu. Está em voltar para a nossa base, para o nosso fundamento, a palavra de Deus. É lá que a gente encontra tudo o que precisa para avançar com um propósito de verdade. Agora, o que é poderoso nessa frase é a força dela. A gente não está no comando para ficar inventando as regras do jogo. A missão pertence a Deus e é Ele quem define como as coisas funcionam. E quer saber? Isso tira um peso enorme das nossas costas. A pressão de ter que criar a estratégia perfeita. E aqui vai o primeiro princípio, que é crucial. Boas obras, ajuda social, tudo isso é importante, claro, mas a tarefa que é única, que só a igreja pode fazer, é proclamar o evangelho para a salvação eterna. Outras organizações podem fazer muita coisa boa, mas só a igreja recebeu essa responsabilidade. Se a gente falhar nisso, a gente falha no nosso chamado principal. Em segundo lugar, a missão não foi uma ideia nossa. É de Deus. É o plano dele para redimir o mundo. E ele faz isso para a glória dele mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Que o sucesso da missão depende do poder dele e não da nossa habilidade. Que alívio, né? E terceiro, a Bíblia é suficiente. Lembra daquela reunião toda confusa do começo? A Bíblia nos liberta disso. Ela nos dá os princípios que vão guiar os nossos métodos, nos livrando dessa necessidade de correr atrás de cada novidade que aparece. A gente tem um guia seguro que não sai de moda. E o que bota fogo nisso tudo? Qual é o combustível que move essa máquina? É o evangelho. A paixão por missões, ela nasce de uma alegria e de uma gratidão profundas pelo que Cristo fez por nós. Sem essa paixão pelo evangelho, qualquer esforço missionário vira só mais um programa da igreja. Certo. Com esses fundamentos bem firmes na cabeça, vamos sair um pouco da teoria e ir direto para a prática. Como é que isso tudo funciona no dia a dia? Bom, o palco principal para a ação missionária global é um lugar que a gente conhece muito bem, a nossa igreja local. E este é um ponto que, olha, é fundamental. A grande comissão não foi dada para agências ou para indivíduos agindo sozinhos, mas sim para a igreja. Isso significa que é a comunidade local que identifica, treina, envia e cuida dos missionários. A igreja é o motor, o coração da obra missionária no mundo. E isso coloca uma responsabilidade bem séria nos ombros da igreja. Ela precisa avaliar com muito cuidado quem ela envia. Um simples desejo de servir, por mais nobre que seja, não é qualificação suficiente. É essencial olhar para o caráter da pessoa, para os frutos que ela já produz ali no ministério local e para a profundidade do seu conhecimento da Bíblia. Essa frase resume tudo de forma brilhante. Um bom trabalho de avaliação no começo gera confiança para um apoio generoso e tranquilo lá na frente. Quando a gente envia as pessoas certas, apoiar se torna um privilégio e não uma preocupação constante. E esse apoio vai muito, mas muito além de só mandar dinheiro. Envolve um cuidado pastoral de verdade, bem prático. É ter uma comunicação constante, é fazer visitas para encorajar, é oferecer um lugar para ficar quando a pessoa volta. E, talvez o mais importante, é orar e trabalhar para enviar mais gente para se juntar a ela lá no campo. E as agências missionárias onde entram? Elas são parceiras valiosíssimas, mas a parceria tem que ser de delegação e não de abandono, de largar de mão. A igreja pode sim delegar logística de visto, de viagem, por exemplo,
mas ela nunca pode abrir mão da sua responsabilidade pastoral final, do cuidado e do bem-estar dos missionários que ela enviou. Agora a conversa fica mais pessoal. A gente falou da igreja, falou de princípios, mas e aí? Onde cada um de nós entra nessa história? Qual é a nossa parte nisso tudo? 8 milhões. Para um pouco para pensar nesse número. Essa é a população aproximada do Iêmen do Norte. E nesse país inteiro, a estimativa é que existam só uns 20 ou 30 cristãos. Milhões e milhões de pessoas que nascem, vivem e morrem sem nunca ter a chance de ouvir o evangelho. A urgência disso é trágica. E olha só essa citação. Tem mais de um século, mas parece que foi escrita ontem. A responsabilidade de despertar a igreja para a glória de Deus entre as nações cai, primeiro, sobre os ombros da liderança da igreja, dos pastores. Só que essa responsabilidade gigante não para nos pastores, não. Ela se espalha por toda a igreja. A missão global não é para um grupinho de missões ou para alguns super cristãos. É uma responsabilidade e um privilégio de todo mundo que segue a Cristo, seja indo, enviando, apoiando ou orando. E é aqui que a gente termina, com essa pergunta no ar. Diante da clareza do chamado que a Bíblia nos faz, da urgência da necessidade que existe no mundo, e do privilégio que é participar da missão de Deus, a questão não é se a gente deve se envolver, mas como. Qual vai ser o seu próximo passo?